Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte primeira das causas primárias. Estamos no capítulo 3 da criação e hoje vamos encerrar o item ou a seção do capítulo que tem como título Formação dos Seres Vivos. Nas perguntas iniciais desse item, Allan Kardec se dirigiu aos espíritos questionando sobre como que começou o povoamento da Terra, de onde que vieram os seres vivos, onde que estariam esses elementos orgânicos, e os espíritos explicaram que existiam na Terra, como se fosse no formato de germens, essas formas de vida que aguardavam de alguma forma o momento propício para que essa vida se desenvolvesse. E à medida em que essa vida começou a eclodir, se a gente pode dizer assim, né? Começou a ganhar corpo, foram sendo atraídas pelas formas de vida da mesma espécie e começaram a se reproduzir. Se a gente for resumir de forma muito simples, a ideia seria essa. E exatamente por causa disso, para dar continuidade a isso, Kardec, na questão 46, se dirige aos espíritos da seguinte forma: ainda há seres que nasçam espontaneamente, porque a ideia de Kardec é, já que lá atrás teve formas de vida no formato de germes que num determinado momento tiveram a possibilidade de começar a se desenvolver e chegar nas formas mais complexas que a gente entende, se a explicação que eles deram antes era essa, será que ainda existem seres que nasçam espontaneamente? E os espíritos respondem que sim. E eles comentam, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Aquele germe primitivo lá atrás existia em estado latente. E, de alguma forma, existem algumas possibilidades de vida ainda hoje que existem no mesmo formato. Por que ele está se referindo a isso? Os espíritos continuam da seguinte forma: sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Então, diariamente continua acontecendo esse tipo de situação. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? O que ele está falando? Vamos dizer o seguinte: quando o nosso corpo, pelo fenômeno da morte, começa a apresentar o processo de decomposição, não começa a surgir uma série de... aí tem os termos variados, né? Bactérias, vibriões, elementos próprios para o processo de decomposição. Ele comenta para a gente tentar ter essa referência, porque é um processo muito semelhante ao que aconteceu lá atrás. E aí ele completa ainda, eles completam: é um mundo minúsculo que dormita, que dorme e se cria. Kardec continua, questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, porque já que existia uma série de espécies, de elementos de vida que se encontravam no formato de germe, será que lá atrás a espécie humana também contava entre esses seres vivos que se encontravam nesse estado latente? E os espíritos respondem que sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Nas tradições mitológicas, no nosso caso, né, na tradição judaica, é comum da gente ouvir referências no Gênesis à ideia de que Deus criou o homem do limo, do barro da terra, da argila da terra. E é exatamente desse ponto trazido aqui pelos espíritos que surgiu essa construção, essa representação. Ah, Rogéria, mas é muito esquisito a gente pensar que de alguma forma já existia uma sementinha do homem lá atrás e que teve um momento que aquilo surgiu. Não, as coisas são muito mais complexas. Não vamos entender como sendo sementinhas de cada um dos animais. São elementos básicos da vida que, através dos processos de seleção natural, que através dos processos biológicos que a gente conhece hoje da ciência, foram se desenvolvendo, foram ganhando espaço. Mas existe uma base, um início, que pode ser a base daquelas primeiras proteínas que eles falam, das primeiras combinações, dos primeiros elementos que, ao se juntarem, foram formando esses seres vivos primordiais. Não é a ideia propriamente de que tem sementinhas espalhadas de cada tipo de animal.
Deus é mais inteligente, ele consegue construir coisas muito mais complexas. Se nós aqui, enquanto seres humanos, com a nossa inteligência limitada, conseguimos entender, por exemplo, o desenvolvimento da evolução das espécies como Darwin trouxe, por que Deus não poderia ter pensado nisso lá atrás, de forma a criar um elemento primordial, um elemento básico, ou alguns elementos básicos, que pelas combinações fossem motivando, fossem construindo tudo aquilo que a gente conhece hoje? É exatamente assim que ele fez. Por isso que a gente fala é mais complexo. Ele está explicando aqui de uma forma mais básica, de uma forma mais simples, para a gente ter essa noção mais clara e mais complexa. Questão 48. Poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Nós conseguiríamos identificar com exatidão as datas em que surgiram cada um desses seres vivos no planeta, inclusive o homem? E é interessante a gente pensar nisso, porque a própria ciência dá pra gente períodos aproximados. E são períodos aproximados que variam entre algumas centenas, alguns milhares de anos. Então é curioso a gente pensar nisso. Por causa disso, os espíritos respondem: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. É óbvio, e a gente precisa lembrar que aqui ele está respondendo para Allan Kardec, 1857, um pouco antes. A ciência já caminhou mais nesse sentido. Então é bem provável que hoje as datações que a gente tem sejam mais próximas do que seria, né, essas datas fundantes de verdade. Nós precisamos ter isso em conta. A ciência vai evoluindo. Lá naquela época, eles estavam respondendo para Kardec que todos os cálculos que nós tínhamos enquanto cientistas daquele período eram quiméricos, eram ilusões. E para terminar essa sessão do texto, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Então é só para a gente lembrar daquilo que nós comentamos, da evolução dos princípios, de como que as coisas podem ter acontecido. E tentando entender, ou vamos dizer assim, quase que ao pé da letra, aquilo que os espíritos responderam, Kardec vai esmiuçar mais um pouquinho, que é para não deixar margem à dúvida. E os espíritos respondem assim: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Tem coisa que tão cedo a gente não vai conseguir entender. Ah, é a ideia dos mistérios que a religião, que o espiritismo traz? Não. É porque tem coisa que está fora ainda do nosso nível de desenvolvimento. E eles continuam: entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, existem leis que regem todos esses processos biológicos, e essas leis foram criadas por Deus. Tudo o que nós vivemos, para que haja ordem, para que haja um mínimo de organização mesmo, estão sujeitas às questões pensadas lá atrás por Deus. Ainda estamos sujeitos a essas leis e vamos permanecer sujeitos a essas leis pela eternidade afora. Por isso que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um beijo grande para vocês.